Duas notícias, na verdade, uma pré-notícia e uma pós-notícia, desalentadoras para a República e a democracia brasileira. A provável condenação de Bolsonaro à inelegibilidade condenaria a própria democracia brasileira à morte definitiva. E a burrice da direita brasileira ao aprovar o advogado de Lula para servir ao PT num tribunal que já se coloca como inquisitorial. Num misto de perseguição do judiciário, estupidez e covardia da direita brasileira, assistimos estarrecidos à destruição paulatina da democracia brasileira. Bolsonaro inelegível é a castração gratuita do voto de quase 60 milhões de brasileiros. O homem em nenhum momento, nem de longe, ameaçou ou atacou a democracia. Muito pelo contrário, fez da crítica, da desconfiança, bases legítimas para solidificar o diálogo democrático. De que diabos, afinal, Bolsonaro é acusado? Desconfiar e criticar o sistema eleitoral. Ora, mas a desconfiança e a crítica são próprias de uma democracia. Políticos, juízes, inclusive do próprio TSE, partidos inteiros queriam o que Bolsonaro queria: voto auditável impresso para além do eletrônico. Todos estes também se tornarão inelegíveis. Querer condenar Bolsonaro por ter feito uma reunião com embaixadores e ter mostrado inconsistências e dúvidas sobre o processo eleitoral, isso é crime? É crime desconfiar de uma justiça eleitoral, puxadinho do STF, que entrou em confronto permanente com o presidente, censurando, massacrando, prendendo aliados seus e, por fim, até proibindo discursos, palavras, expressões, imagens dentro da própria campanha contra Lula. Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão. Não podia usar imagens do 7 de setembro. Não pode usar imagens da primeira-dama. Teve dezenas de peças publicitárias censuradas. É crime desconfiar, depois de tudo isso, da parcialidade do TSE e pedir por maior transparência em eleições totalmente eletrônicas. Vamos rasgar o verbo por aqui. O fato é que a perseguição a Bolsonaro e a toda a direita brasileira, o aparelhamento pela esquerda de todas, mas todas as instituições, do judiciário ao executivo, escolas, universidades, até a grande mídia, criaram uma falsa narrativa de que Bolsonaro era em si mesmo inimigo da democracia, um fascista ditador que aguardava um golpe por vir que nunca veio. Golpe contínuo de narrativa invertida, pois o que vemos hoje no governo Lula e no próprio Império Alexandrino é a ditadura que mais persegue, censura e prende pessoas por crime de opinião. Nunca antes se viu coisa igual no Brasil. Não há crime de fake news, discurso de ódio no Código Penal brasileiro. Indignação, crítica ou opinião crítica ou dúvida crítica não são fake news, muito menos discurso de ódio. O que há é perseguição clara e direta sob o manto de uma falsa defesa de uma falsa democracia autoritária comandada pelo Supremo e endossada pelo Executivo e pela grande mídia. O mais aterrador é que essa direita ainda colabora para a própria destruição. O Supremo, já invadido por indicados do lulopetismo, teve agora a aprovação de Zanin, advogado de Lula, para ser um de seus ministros. Um homem sem notável saber jurídico, sem sequer um mestrado, sem obra relevante, que defendeu Lula, condenado por corrupção passiva, que depois foi descondenado pelos próprios ministros do STF. E o Senado, de maioria direitista, aprovou esse homem. Vejam e pasmem com o que disse Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, para o advogado de Lula na comissão que aprovou seu nome. E eu quero passar aqui as minhas duas perguntas, doutor Zanin. E óbvio que eu conheço a posição do senhor durante a sua advocacia, garantista que é, e eu acho que isso é algo louvável na sua indicação. Garantista de quê, meu caro Flávio? Garantista da impunidade de Lula, solto da cadeia,
depois de ter sido condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes para voltar à presidência da República. Zanin é advogado de Lula, mas nem nisso ele foi bom. Quem o soltou de fato foram os ministros do STF que agiram como advogados do ex-presidente envolvido no maior escândalo de corrupção da história do mundo. Endossando Zanin, talvez por uma estratégia burra de achar que Zanin possa ser uma espécie de contraponto ao poder abusivo de Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão da direita, essa própria direita, junto com Flávio, está endossando a maior junta de advogados petistas na Suprema Corte, que não hesitará em cortar a cabeça de todos da direita brasileira, inclusive a tua, Flávio Bolsonaro. O Senado, de maioria direitista, tinha o direito e dever de barrar Zanin, pelo critério da impessoalidade. Preferiu servir à própria cabeça a formação de uma corte inquisitorial que lhe cortará a própria cabeça, a cabeça da direita brasileira. O trágico é que o próprio Bolsonaro parece abraçar a estratégia de fingir normalidade. Em vez de dizer, de gritar aos 4 ventos que há uma ditadura em curso no Brasil que quer lhe cortar a cabeça e a cabeça de toda a direita brasileira, o ex-presidente insiste em dialogar cordialmente com seus carrascos. Veja só. Os fatos são concretos. Reunião com embaixadores. A ação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lupe, né, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores, que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, isso não ocorreu. Se eventualmente o senhor for cassado, o senhor pretende deixar a vida pública, como é que fica a vida do senhor? Não sei se botar vivo quando virar a esquina aqui, então não falo sobre ser. Essa conjunção aí. Caro Bolsonaro, não adianta dialogar sorridente com um carrasco que vai lhe cortar a cabeça. O senhor está normalizando uma ditadura. Eu entendo teu respeito às 4 linhas da Constituição. Mas essa gente que está solapando a Constituição desde o início, posso até entender que diante de tamanho domínio do establishment corrupto que se montou para destruir você e toda a direita brasileira, há pouco o que fazer de fato. Mas esse pouco é a única coisa que resta. Esse pouco é gritar para o povo brasileiro e para o mundo inteiro que estamos sofrendo a pior ditadura de todos os tempos no Brasil. Uma ditadura que, em falso nome da defesa de democracia, tem perseguido, massacrado, censurado, prendido brasileiros de bem por crime de opinião. Pode ser que você ou todos nós sucumbamos nessa luta, Bolsonaro. Mas mais terrível é que morramos sem lutar, sorrindo para o carrasco que vai nos aniquilar. Reaja, Bolsonaro. Semana quente essa em Brasília. Primeiro, o esforço hercúleo de Cristiano Zanin, advogadinho de Lula, para ser aprovado no Senado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com apoio da direita que ele quer aniquilar. Segundo, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro acontece, acusado de questionar o sistema eleitoral eletrônico de votação. Para acompanhar temas como estes, sem viés de deturpação ideológica da mídia, você precisa acessar um jornal independente. Aqui, na Gazeta do Povo, a cobertura de tudo isso está sendo diferenciada. Por isso fica o convite para acessar o seguinte link da descrição do vídeo e assinar o jornal por R$ 1,90 nos primeiros 3 meses. Dê uma chance para a Gazeta do Povo te informar de maneira clara sobre tudo isso com nossa equipe brilhante de jornalistas e colunistas. Aqui vai lá um vídeo que fala mais um pouco sobre o nosso jornal. Aqui na Gazeta nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para a censura nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura. Agora chegou a sua vez de agir. Clique no link da descrição do vídeo para assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 ao mês nos 3 primeiros meses.
Faça parte da mudança. Junte-se à nossa comunidade de assinantes e apoie o melhor jornal do Brasil.